Durante 15 anos, toda quarta-feira às 3 da tarde, meu neto Rafael pegava as chaves do meu carro, me dava um beijo na testa e dizia que ia ao escritório de advocacia resolver papéis da faculdade de Direito. Eu, boba, orgulhosa, preparava um lanche especial para ele levar, acreditando que estava ajudando meu menino a construir seu futuro. No dia da formatura dele, quando pedi para ver o diploma pendurado na parede da sala, ele ficou pálido, gaguejou e foi aí que descobri a verdade. Aquelas visitas semanais não eram sobre a faculdade dele, eram sobre como tirar tudo de mim. Cada documento, cada propriedade, cada centavo que levei 62 anos para construir. E o pior, ele quase conseguiu. Meu nome é Helena Vieira dos Santos, tenho 79 anos e durante 6 décadas da minha vida trabalhei sol a sol como costureira, depois como dona de confecção, até construir um pequeno império de 3 lojas de roupas, 2 casas alugadas e a casa onde moro, uma sobrado de 250 metros quadrados no bairro Jardim América. Fiquei viúva aos 45 anos, criei minha filha Patrícia sozinha e quando ela teve o Rafael, meu único neto, eu jurei que daria a ele tudo que não pude dar a ela. Paguei escola particular, inglês, natação, cursinho preparatório e quando ele passou em Direito na Universidade Federal, eu chorei de alegria durante 3 dias seguidos. Minha filha tinha morrido de câncer quando Rafael tinha apenas 12 anos e desde então ele era tudo para mim. Meu único herdeiro, minha continuidade, meu orgulho. Rafael sempre foi um menino inteligente, sorriso fácil, olhos castanhos brilhantes que pareciam mel quando o sol batia. Desde pequeno, ele tinha jeito com palavras, convencia qualquer um de qualquer coisa. Eu achava que isso era talento, que ele seria um grande advogado. Nunca imaginei que ele usaria esse dom contra mim. Quando ele entrou na faculdade, aos 19 anos, veio com uma história que na época pareceu tão lógica, tão sensata. Disse que o professor de Direito Civil tinha recomendado que todos os alunos acompanhassem casos reais em escritórios de advocacia para aprender na prática, e que ele tinha conseguido uma vaga num escritório conceituado, o Ribeiro em Associados, que ficava a 20 minutos de casa. Toda quarta-feira, sem falta, ele precisaria ir lá das 3 às 6 da tarde. Eu achei maravilhoso. Incentivei, vibrei, até comprei para ele 3 ternos novos para que ele causasse boa impressão. As quartas-feiras viraram um ritual. Eu acordava mais cedo, fazia pão de queijo quentinho, embalava com carinho, separava as chaves do meu Corsa prata e às 2h45 Rafael descia as escadas, cheirando a colônia importada, gravata bem ajustada, pasta de couro debaixo do braço. A pasta tinha sido presente meu, couro legítimo, comprada numa loja chique do centro, R$ 340 que doeram no bolso, mas encheram meu coração de orgulho. Ele me abraçava, dizia, "Até logo, vó", e eu ficava na janela vendo o carro desaparecer na esquina, pensando no futuro brilhante que o esperava. 15 anos de quartas-feiras. Isso dá 780 dias, 780 mentiras, 780 facadas que eu não sentia porque estavam sendo dadas pelas costas, embrulhadas em beijos e sorrisos. Durante esses anos todos, Rafael se formou, passou na OAB, começou a advogar. Dizia que trabalhava em causas pequenas, divórcios, inventários, nada muito grande ainda. Morava comigo, ocupava o andar de cima inteiro, 3 quartos só para ele. Não pagava aluguel, não pagava conta, eu que bancava tudo porque achava que ele estava começando a carreira. Precisava de apoio. Ele tinha namorada, a Juliana, uma moça bonita, educada, que trabalhava como professora. Sempre que ela vinha jantar, Rafael fazia questão de dizer na frente dela como eu era uma avó maravilhosa, como ele tinha sorte de me ter. Juliana concordava, dizia que eu era um exemplo. Eu me derretia toda, fazia a sobremesa preferida dele, um pudim de leite condensado que levava 3 latas e ficava com aquela casquinha de caramelo crocante. Você que está me ouvindo agora, se tiver alguém na sua vida que você ama de todo o coração, alguém que você confia cegamente, presta atenção nessa história, porque a pior traição não vem de estranhos, vem de quem dorme sob o seu teto, de quem come na sua mesa, de quem conhece cada segredo seu, cada fraqueza, cada documento guardado na gaveta. E quando você perceber, pode ser tarde demais. O golpe final começou num sábado de março, ensolarado, com aquele calor úmido que gruda na pele.
Rafael tinha organizado um churrasco para comemorar 15 anos desde que começou a faculdade. Chamou 23 pessoas, entre amigos dele, colegas de trabalho, a Juliana e a família dela. Eu fiquei feliz. Arrumei a casa toda, contratei um churrasqueiro, comprei cerveja, refrigerante, carne de primeira. Gastei R$ 1.200 naquela festa, mas valia cada centavo ver meu neto celebrando as conquistas dele. Durante o churrasco, um dos amigos dele, o Pedro, advogado também, perguntou onde estava o diploma emoldurado. Rafael desconversou, disse que estava no escritório. Pedro insistiu, disse que queria tirar uma foto com os 2 diplomas juntos, uma lembrança dos velhos tempos de faculdade. Foi aí que Rafael ficou vermelho, suou frio e mudou de assunto rapidamente. Aquilo me intrigou. Depois que todo mundo foi embora, já era quase meia-noite, eu subi até o quarto dele, bati na porta, entrei. Rafael estava sentado na cama. Tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes: medo. Perguntei por que ele não tinha mostrado o diploma. Ele respirou fundo e o que saiu da boca dele me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Disse que o diploma estava guardado, que era só um pedaço de papel, que o importante era a carreira que ele tinha construído. Insisti, queria ver. Tinha direito de ver. Afinal, eu que paguei aquela faculdade, que segurei as pontas durante 5 anos, que vibrei em cada prova passada. Ele tentou me distrair, disse que estava cansado, que conversaríamos no dia seguinte. Mas eu não sou de desistir fácil. 62 anos costurando, construindo negócios, batalhando na vida me ensinaram a não recuar. No domingo de manhã, bem cedinho, liguei para a universidade. A secretaria estava fechada, mas consegui o contato de uma funcionária antiga, a dona Marta, que conhecia desde os tempos em que Rafael estudava lá. Marquei de encontrar com ela na segunda-feira. Aquele domingo foi o mais longo da minha vida. Rafael saiu cedo. Disse que ia encontrar clientes. Eu fiquei sozinha naquela casa enorme, andando de um cômodo para outro, sentindo um aperto no peito que não passava nem com os remédios para a pressão. Alguma coisa estava muito errada. Eu sentia no fundo da alma, naquele lugar onde a gente sabe as coisas antes de entender. Segunda-feira, 9 da manhã, eu estava na secretaria da faculdade. Dona Marta me recebeu com um abraço apertado, ofereceu café, perguntou do Rafael. Quando pedi para ver o histórico de formatura dele, ela franziu a testa. Foi até o computador, digitou, clicou, esperou. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo barulho do ar-condicionado velho chiando. Ela virou a tela para mim. Rafael Vieira Santos tinha cursado Direito de 2009 até 2013, mas não tinha se formado. Reprovado em 4 matérias do último ano, nunca refez, nunca completou os créditos. Não existia diploma, não existia formatura. Tudo era mentira. Minhas mãos tremeram tanto que derrubei a xícara de café. O líquido marrom escorreu pela mesa, pingou no chão e eu não conseguia me mexer. Dona Marta me segurou pelo braço, me ajudou a sentar, perguntou se eu estava bem. Não estava. Como eu estaria? 15 anos. 15 anos de mentira. Se ele não se formou, o que ele estava fazendo toda quarta-feira no escritório de advocacia? O que ele estava fazendo quando dizia que estava trabalhando? E a carteira da OAB que ele mostrava, com foto e tudo? Dona Marta, vendo meu desespero, me deu um conselho. Disse para eu procurar a ordem dos advogados, verificar se o registro dele era real. Saí dali cambaleando, entrei no carro e dirigi até a sede da OAB estadual. O atendente foi gentil, pediu o número da carteira do Rafael. Eu tinha anotado, porque uma vez ele tinha pedido para eu levar uns documentos no escritório dele e precisei do número. Digitaram, conferiram de novo. Olharam para mim com pena. Não existia registro. A carteira era falsa. Rafael nunca tinha sido advogado. Ele estava cometendo exercício ilegal da profissão, um crime que dava cadeia. Senti vontade de vomitar ali mesmo, no balcão daquela recepção. Pedi um copo d'água, bebi devagar, tentando juntar os pedaços do que restava da minha sanidade. Se ele não era advogado, quem eram os clientes dele? O escritório onde ele dizia trabalhar existia? E, principalmente, o que ele estava fazendo toda quarta-feira durante 15 anos? Saí da OAB com as pernas bambas. Entrei num café ali perto, pedi um suco de laranja que não consegui tomar. Fiquei sentada ali por 2 horas, olhando para o nada, tentando entender. Pessoas passavam na calçada, rindo, conversando, vivendo vidas normais, enquanto a minha desmoronava em câmera lenta. Lembrei de cada quarta-feira, cada beijo na testa, cada "até logo, vó", dito com aquele sorriso que eu achava genuíno. Como eu fui tão cega? Como eu não percebi?
Uma costureira que construiu negócio do zero, que passou a vida lendo nas entrelinhas dos clientes, percebendo quando alguém não ia pagar, quando alguém estava mentindo sobre o prazo, e eu não percebi que meu próprio neto estava me enganando debaixo do meu nariz durante 15 anos. Decidi ir até o tal escritório Ribeiro em Associados. Se ele ia lá toda quarta-feira, alguém devia conhecê-lo. Peguei o endereço que Rafael sempre citava, dirigi até lá. Era um prédio comercial antigo, 7 andares, elevador barulhento. O escritório ficava no 5º andar, sala 503. Bati na porta, entrei. Uma recepcionista jovem, cabelo preso em coque, me recebeu com um sorriso profissional. Perguntei pelo Dr. Rafael Vieira Santo. Ela franziu a testa, disse que não conhecia ninguém com esse nome. Insisti. Disse que ele vinha lá toda quarta-feira há 15 anos. Ela chamou um dos sócios, Dr. Ribeiro, um senhor de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau. Dr. Ribeiro me olhou com curiosidade, pediu para eu repetir o nome. Repeti. Ele balançou a cabeça. Disse que o escritório tinha apenas 8 advogados. Me mostrou a lista na parede. Rafael não estava lá. Nunca esteve. Nunca estagiou. Nunca trabalhou. Nunca sequer tinha sido cliente. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas engoli o choro. Agradeci e saí. No corredor, encostei na parede fria. Respirei fundo 3 vezes. Se Rafael não estava indo ao escritório, onde ele estava? O prédio tinha outros escritórios, outras salas. Desci de elevador, parei no térreo, pedi para falar com o porteiro. Seu Joaquim, um senhor de cabelos brancos que trabalhava ali há 30 anos, me recebeu na guarita. Mostrei a foto do Rafael no celular. Seu Joaquim reconheceu na hora. Disse que sim. O moço vinha toda quarta-feira, sempre às 3 da tarde, mas não ia para o 5º andar. Ia para o 3º, sala 307, escritório de advocacia. Teixeira em Prado, especializado em inventários, partilhas e questões imobiliárias. Meu coração acelerou. Inventários, partilhas, eu estava viva. Não tinha morrido. Por que meu neto estaria tratando de inventário? A menos que... Não podia ser. Agradeci a seu Joaquim, subi até o 3º andar, bati na porta da sala 307. Quem me atendeu foi uma advogada de uns 40 anos, Dr. Marcela Prado. Expliquei a situação toda, mostrei documentos meus, comprovei que era quem dizia ser. Ela hesitou, mas algo na minha expressão deve ter tocado nela. Me convidou para entrar, fechou a porta, serviu água. Disse que sim. Rafael era cliente do escritório há 15 anos. E o que ele estava fazendo? Preparando documentação para assumir controle de todos os meus bens quando eu morresse. Mas não só isso. Ele estava tentando adiantar o processo. Tinha procurado brechas legais para me declarar incapaz, senil, incompetente para gerir meus próprios negócios. Durante 15 anos, ele juntou supostas evidências de que eu estava perdendo a memória, tomando decisões financeiras ruins, precisando de curatela. Dr. Marcela abriu uma pasta grossa, mostrou documentos. Tinha relatórios médicos falsos, assinados por um suposto geriatra, dizendo que eu tinha demência avançada. Tinha declarações falsas de vizinhos afirmando que eu vagava pelas ruas confusa. Tinha até fotografias minhas, tiradas sem eu saber, em situações que ele distorceu. Uma vez eu tinha ido ao mercado de pijama porque tinha esquecido que era sábado, achei que era domingo. Fui só comprar pão. Ele tinha a foto com uma legenda escrita à mão. Vovó sai de casa em trajes inadequados, sem noção de tempo e espaço. Outra foto minha conversando sozinha no jardim. Eu estava falando com a minha cadela, a Luna, mas na legenda ele escreveu: Vovó fala com pessoas imaginárias. Senti vontade de gritar, mas apenas consegui apertar os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Dr. Marcela continuou. Disse que Rafael tinha um plano de 3 etapas. Primeira, juntar documentação falsa para provar minha incapacidade. Segunda, entrar na justiça pedindo minha interdição e curatela. Terceira, assim que se tornasse meu curador legal, transferir todos os bens para o nome dele, me colocar num asilo barato e viver da renda dos aluguéis e da venda das lojas. Tudo planejado nos mínimos detalhes. 15 anos de preparação. Ele estava só esperando o momento certo. E quando seria esse momento? Dr. Marcela abriu outra pasta. Tinha um documento datado de 3 semanas atrás. Pedido de interdição já protocolado na justiça. Audiência marcada para dali a 1 mês. Fiquei calada por um tempo que pareceu eterno. Dr. Marcela me olhava com pena, mas também com raiva. Disse que tinha alertado Rafael várias vezes de que aquilo era ilegal, imoral e que ela não queria participar. Mas ele tinha sido persuasivo, oferecido 30% de tudo que conseguisse dos meus bens quando o plano desse certo. E ela, que estava com dívidas, tinha aceitado. Mas agora, vendo minha cara,
Vendo que eu era uma senhora lúcida, inteligente, capaz, ela estava com a consciência pesada. Me entregou cópia de tudo. Todos os documentos, todos os planos, todas as provas. Disse que podia testemunhar contra ele se eu precisasse. E me deu um conselho. Procure um advogado de verdade, rápido, antes que a audiência aconteça. Saí daquele escritório com a pasta debaixo do braço, entrei no carro, tranquei as portas e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei tudo que tinha segurado desde sábado. Chorei pela traição, pela frieza, pela maldade calculada do meu próprio sangue. O neto que eu amava mais que tudo, que eu sacrifiquei minha vida para criar, estava planejando me tirar tudo, me declarar louca, me trancar num asilo e ficar com meu suor de 62 anos de trabalho. E o pior, eu quase deixei, quase não descobri. Se não fosse a insistência do Pedro sobre o diploma, se eu não tivesse ido atrás, dali a um mês eu estaria numa audiência, sendo declarada incapaz, perdendo tudo. Cheguei em casa às 6 da tarde. Rafael ainda não tinha voltado. Subi para o meu quarto, tranquei a porta. Liguei para a doutora Beatriz Fonseca, uma advogada que tinha prestado serviços para minhas lojas anos atrás. Contei tudo. Ela me ouviu em silêncio, pediu para eu escanear todos os documentos e enviar por e-mail. Fiz isso. Meia hora depois, ela me ligou de volta. Disse que o caso era grave, mas que tínhamos trunfo. Rafael tinha cometido vários crimes: falsidade ideológica, estelionato, exercício ilegal da profissão, tentativa de fraude. Com as provas que Dr. Marcela me deu, mais os testemunhos da universidade e da OAB, a gente conseguia não só barrar a interdição, mas colocar ele na cadeia. E era isso que eu queria? Colocar meu neto na cadeia? Essa pergunta me paralisou. Fiquei em silêncio no telefone por tanto tempo que doutora Beatriz perguntou se eu ainda estava lá. Respondi que sim, que só estava pensando. Ela disse que eu não precisava decidir naquele momento, mas que precisávamos agir rápido. Marcou reunião para o dia seguinte no escritório dela, às 9 da manhã. Desliguei, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Lembrei do Rafael bebê, dos primeiros passos, da primeira palavra. Lembrei dele aos 12 anos, chorando no meu colo no dia do enterro da mãe dele, minha Patrícia. Lembrei de cada aniversário, cada Natal, cada abraço. E lembrei também das 780 quartas-feiras de mentira. Naquela noite, Rafael chegou em casa às 9, subiu direto para o quarto dele sem nem me cumprimentar. Eu fiquei na sala, sentada no sofá de couro que comprei há 10 anos, olhando para a estante cheia de fotos nossas. Tinha uma foto da formatura falsa dele. Eu de vestido azul, ele de beca, sorrindo. Tudo mentira. Levantei, peguei a foto, abri a moldura, rasguei a fotografia ao meio. O barulho do papel rasgando ecoou na sala vazia. Foi libertador. Fui até a cozinha, preparei um chá de camomila, sentei na mesa redonda de madeira onde tomamos café juntos durante 22 anos e comecei a pensar num plano. Porque veja bem, Rafael não era o único esperto da família. Não se constrói 3 lojas do zero sem saber jogar o jogo. Não se sobrevive 62 anos de altos e baixos sem aprender a revidar. E ele tinha cometido um erro fatal. Tinha me subestimado. Achava que eu era só uma velhinha boba, fácil de enganar. Mas esqueceu que essa velhinha boba tinha construído um império, tinha amigos em lugares certos, tinha uma rede de contatos que ele nem imaginava. E, principalmente, agora eu tinha algo que ele não esperava: tempo. Ele não sabia que eu sabia, e essa vantagem ia ser minha arma. Na terça-feira de manhã, 9 em ponto, eu estava no escritório da doutora Beatriz. Ela tinha preparado uma estratégia completa. Primeiro passo: juntar nossas próprias provas da minha sanidade. Eu faria exames médicos completos com geriatras renomados, neurologistas, psiquiatras, testes de memória, raciocínio, capacidade cognitiva. Tudo documentado, tudo oficial. Segundo passo: reunir testemunhas da minha lucidez. Funcionários das lojas, contadores, fornecedores, pessoas que negociavam comigo regularmente e podiam atestar minha competência. Terceiro passo: contra-atacar na justiça. Não apenas barrar a interdição, mas processar Rafael por todos os crimes cometidos. Quarto passo: e esse era o que mais doía: revisar meu testamento, remover Rafael completamente da herança. Começamos no mesmo dia. Doutora Beatriz me encaminhou para o doutor Augusto Mendes, geriatra respeitadíssimo, que tinha consultório numa clínica particular no centro. Fiz 3 horas de testes: memória de curto prazo, longo prazo, reconhecimento de padrões, raciocínio lógico, matemática, linguagem. Doutor Augusto, ao final,
me deu os resultados. Eu tinha capacidade cognitiva acima da média para minha idade, memória excelente, raciocínio rápido, sem nenhum sinal de demência ou declínio. Ele emitiu um laudo completo, detalhado, com todos os testes anexados. Fiz o mesmo com 2 neurologistas e uma psiquiatra. Todos os laudos apontavam a mesma coisa. Helena Vieira dos Santos, 79 anos, plenamente capaz. Enquanto isso, Dora Beatriz contactou 14 pessoas que negociavam comigo. Todos aceitaram dar depoimento. A senhora Marina, que era minha contadora há 20 anos, deu um testemunho emocionado. Disse que nunca conheceu alguém tão atenta aos números quanto eu, que eu pegava erros que até ela passava batido, que minha cabeça funcionava melhor que de muita gente de 40 anos. O senhor Paulo, dono de uma fábrica de tecidos que me fornece há 15 anos, disse que nossas negociações eram sempre afiadas, que eu sempre conseguia melhores preços, porque sabia exatamente o que queria e como argumentar. Cada depoimento era uma prova da farsa que Rafael estava tentando construir. Durante tudo isso, mantive a rotina normal em casa. Rafael continuava saindo toda quarta-feira às 3, chegando às 6. Eu continuava fazendo pão de queijo, separando as chaves do carro, acenando na janela. A diferença é que agora eu sabia exatamente onde ele ia e o que fazia. E ele não fazia ideia que eu sabia. Na quarta-feira seguinte à descoberta, quando ele voltou, jantamos juntos como sempre. Macarrão à bolonhesa, a receita que ele dizia adorar. Ele comeu 3 pratos, elogiou, disse que eu era a melhor cozinheira do mundo. Eu sorri, agradeci e por dentro senti uma mistura de nojo e tristeza tão intensa que pensei em vomitar ali mesmo na mesa. Depois do jantar, ele subiu para o quarto. Eu fiquei na sala, liguei a TV, mas não prestava atenção em nada que passava. Ficava pensando em como uma pessoa consegue fazer isso. Sentar à mesa, comer comida feita com amor pela pessoa que está tentando destruir, olhar nos olhos dela, sorrir, mentir. Que tipo de coração precisa ter para fazer isso? Ou será que ele simplesmente não tem coração? Será que 15 anos de planejamento calculado mataram qualquer resquício de amor, de gratidão, de humanidade que ele pudesse ter tido um dia? As semanas passaram. Eu coletei todas as provas necessárias. Doutora Beatriz preparou a defesa, contactou testemunhas, organizou documentação. Faltavam 10 dias para a audiência quando recebi uma ligação dela. Tinha novidade. Doutor. Marcela Prado, a advogada de Rafael, tinha procurado a Ordem dos Advogados e denunciado ele formalmente. Disse que não conseguia mais viver com o peso na consciência, que estava disposta a devolver o dinheiro que tinha recebido dele e testemunhar contra ele. Isso mudava tudo. Com a testemunha principal do lado dele virando contra ele, o caso estava praticamente ganho. Mas eu queria mais do que ganhar. Queria que Rafael entendesse a gravidade do que tinha feito. Queria que ele sentisse, pelo menos um pouco, da dor que eu estava sentindo. Então bolei um plano dentro do plano. Na audiência, eu não iria apenas me defender. Eu iria revelar tudo na frente de todo mundo. Na frente dos amigos dele, que ele tinha chamado como testemunhas falsas. Na frente da Juliana, a namorada que ele mantinha no escuro. Na frente do juiz, dos advogados, de quem quer que estivesse naquela sala. Eu iria expor cada mentira, cada documento forjado, cada visita ao escritório, os 15 anos de traição. E então, só então, ele entenderia que tinha mexido com a pessoa errada. Nos dias que antecederam a audiência, Rafael ficou estranho, mais nervoso, mais agitado. Devia estar ansioso, contando os dias para colocar o plano em ação. Chegou a comentar comigo, com o cinismo mais absurdo, que estava preocupado com minha saúde. Disse que eu andava esquecida, que tinha visto eu procurando os óculos que estavam na minha cabeça, que isso era sinal de que eu precisava fazer uns exames. Eu fingi preocupação. Disse que talvez ele tivesse razão, que na semana seguinte marcaria uma consulta. Por dentro, estava fervendo, mas mantive a máscara. Na noite anterior à audiência, fiz o jantar preferido dele. Picanha na brasa, arroz à grega, farofa, vinagrete, sobremesa de pudim. Ele comeu, bebeu vinho, estava relaxado, confiante. Depois do jantar, me deu um abraço demorado. Disse que me amava, que eu era a melhor avó do mundo, que ele tinha muita sorte de me ter. Aquele abraço, que deveria ser afetuoso, me pareceu o abraço de Judas. Eu retribuí. Disse que também amava ele, mas pela primeira vez em 22 anos, aquelas palavras eram vazias. O amor tinha morrido. O que restava era só decepção, raiva e uma vontade enorme de justiça. Na manhã da audiência, acordei às 5, tomei banho demorado,
Vesti meu melhor conjunto: calça social preta, blusa de seda branca, sapato de salto médio, colar de pérolas que meu marido tinha me dado antes de morrer. Penteei os cabelos brancos com cuidado, passei batom vermelho, olhei no espelho e vi não uma velhinha frágil e confusa, mas uma mulher de quase 80 anos que tinha lutado a vida inteira e não ia se deixar derrotar agora. Desci para a cozinha. Tomei café sozinha. Rafael desceu às 7h30, também arrumado, terno cinza, gravata azul. Disse que tinha uma audiência importante de manhã, que ia sair cedo. Eu disse que também tinha um compromisso. Ele não perguntou qual, não se importava. Cheguei ao fórum às 8h40, 20 minutos antes do horário marcado. Doutora Beatriz já estava lá, com 3 assistentes, todos carregando pastas e mais pastas de documento. Ela me cumprimentou com um abraço forte, disse que estava tudo pronto, que eu só precisava confiar nela. Entramos na sala de audiência. Era ampla, com paredes brancas, uma mesa grande para o juiz, cadeiras para as partes e testemunhas. Sentei ao lado da doutora Beatriz. Respirei fundo. As mãos tremiam um pouco, mas não de medo, de expectativa. Rafael entrou às 9 em ponto, acompanhado de um advogado que eu não conhecia, um homem baixo, de óculos grossos, ar de poucos amigos. Quando Rafael me viu, deu um sorriso confiante, quase debochado. Ele achava que eu estava ali sem saber de nada. Achava que ia ser fácil me declarar incapaz. Achava que seu plano estava funcionando perfeitamente. Não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Juliana estava lá também. Sentada nas cadeiras do público, me acenou com simpatia. Pobre menina, não sabia de nada. O juiz entrou, Dr. Roberto Andrade, um senhor sério, de uns 50 anos, cabelos grisalhos. Bateu o martelo, abriu a sessão. Leu o processo. Pedido de interdição de Helena Vieira dos Santos por suposta incapacidade mental, requerido por seu neto e único herdeiro, Rafael Vieira Santos. Perguntou se as partes estavam prontas. O advogado de Rafael disse que sim. Doutora Beatriz disse que sim e pediu a palavra. O juiz concedeu. Doutora Beatriz se levantou, foi até a mesa e começou a despejar documento atrás de documento. Laudos médicos de 4 especialistas atestando minha plena capacidade. Depoimentos de 14 testemunhas sobre minha lucidez e competência. Prints de negociações recentes que eu tinha feito, contratos que eu tinha assinado, decisões complexas que eu tinha tomado nas minhas lojas. Rafael começou a ficar pálido. O advogado dele tentou interromper, mas o juiz mandou ele calar a boca. Doutora Beatriz continuou. Então, ela soltou a bomba. Apresentou os documentos que Dr. Marcela tinha me dado. O plano de 15 anos, os relatórios médicos falsos, as fotos distorcidas, as declarações forjadas de vizinhos. Mostrou prova de que Rafael não era advogado formado, que a carteira da OAB dele era falsa, que ele estava cometendo exercício ilegal da profissão. Mostrou que ele tinha protocolado a interdição usando documentos fraudados, o que configurava crime de falsidade ideológica e estelionato. A cada documento apresentado, Rafael afundava mais na cadeira. O sangue tinha drenado do rosto dele. Ele estava cinza. O juiz pediu silêncio na sala, que tinha começado a murmurar. Olhou para Rafael com uma expressão de nojo. Perguntou se ele tinha algo a dizer em sua defesa. Rafael abriu a boca, mas nenhum som saiu. Tentou de novo. Gaguejou. Disse que tinha sido mal orientado, que não sabia que estava fazendo algo errado, que alguém tinha lhe dado informações erradas. Mentira atrás de mentira, até o último segundo. O juiz não comprou. Disse que ia indeferir o pedido de interdição imediatamente e que estava encaminhando cópias de todo o processo para o Ministério Público para investigação criminal. Foi aí que me levantei. Pedi a palavra. O juiz me concedeu. Olhei diretamente para Rafael. Ele não conseguia me olhar de volta. Comecei a falar. Disse que durante 22 anos eu criei aquele rapaz como se fosse meu filho, que dei tudo o que tinha, que sacrifiquei meu conforto, meu dinheiro, meu tempo, para garantir que ele tivesse uma vida melhor. Que toda quarta-feira, durante 15 anos, eu acordava cedo para fazer pão de queijo para ele, que separava as chaves do carro com carinho, que acenava na janela com orgulho no peito. E que ele, durante esses mesmos 15 anos, estava planejando me roubar, me declarar louca, me trancar num asilo e ficar com tudo. Juliana, que estava no fundo da sala, levantou de um pulo. Gritou: "O quê?" Olhou para Rafael com horror. Ele tentou falar, mas ela não quis ouvir. Saiu da sala batendo a porta.
Os amigos dele que estavam ali como testemunhas, 10 pessoas ao todo, começaram a se levantar um a um e sair também. Ninguém queria ser associado àquilo. Em 5 minutos, Rafael estava sozinho, apenas ele e o advogado que já estava juntando as coisas para ir embora também. O juiz deu a palavra final. Disse que em 30 anos de carreira nunca tinha visto uma tentativa de fraude tão calculada, fria e cruel, que Rafael deveria agradecer por ter uma avó que, mesmo depois de tudo, não estava pedindo prisão preventiva imediata, que ele estava livre para sair dali, mas que dentro de algumas semanas seria notificado para depor no processo criminal. Bateu o martelo. Audiência encerrada. Caso arquivado. Helena Vieira dos Santos declarada plenamente capaz, sem nenhuma restrição. Rafael se levantou cambaleando, olhou para mim uma última vez. Tinha lágrimas nos olhos. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração, de plano fracassado. Ele saiu sem dizer uma palavra. Fiquei ali sentada por mais alguns minutos, sentindo um misto de alívio e vazio. Tinha ganhado, tinha provado minha sanidade, tinha exposto a traição, mas não sentia vitória. Sentia tristeza por tudo que tinha sido perdido, pela relação que nunca mais seria a mesma, pelo neto que eu achava conhecer, mas que nunca existiu de verdade. Doutora Beatriz me acompanhou até o carro. Disse que eu tinha sido muito corajosa, que poucas pessoas teriam a força de enfrentar isso. Eu agradeci, mas disse que não me sentia corajosa. Me sentia cansada. Cansada de lutar, cansada de ser forte, cansada de ter que provar meu próprio valor. Ela me abraçou, disse que agora eu podia descansar, que a parte legal estava encaminhada, que eu não precisava me preocupar com mais nada. Mas como eu ia descansar? Como eu ia voltar para aquela casa sabendo que Rafael ainda morava lá no andar de cima? Cheguei em casa ao meio-dia. A casa estava silenciosa. Subi até o quarto de Rafael. A porta estava aberta. Entrei. A cama estava feita, mas o guarda-roupa estava aberto e vazio. Ele tinha levado as roupas todas. Na cama tinha um envelope. Abri. Dentro tinha as chaves do carro, as chaves da casa e um bilhete. Uma frase só. Você venceu. Nem um pedido de desculpas, nem um reconhecimento do mal que ele fez. Só raiva, só ressentimento. Amasse o papel, joguei no lixo. Desci para a cozinha, fiz um chá, sentei na mesinha redonda onde tantas vezes tomamos café juntos. Olhei ao redor. A casa parecia maior, mais vazia. O silêncio era pesado. Pela primeira vez em 22 anos, eu estava completamente sozinha naquela casa. Sem marido, sem filha, sem neto, só eu e as memórias. E a pergunta que não queria calar: valeu a pena? Valeu a pena construir tudo isso? Trabalhar 62 anos, se no final a única pessoa que restava da minha família só queria me roubar? Passei os dias seguintes organizando a vida. Mudei todas as fechaduras da casa, cancelei cartões que Rafael tinha acesso, revisei senhas, troquei a senha do cofre onde guardava documentos importantes. Doutora Beatriz me ajudou a revisar meu testamento. Tirei Rafael completamente. Dividi a herança entre 5 instituições de caridade que trabalhavam com idosos, crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade. Se meu sangue não soube valorizar o que eu construí, então que esse patrimônio sirva para ajudar quem realmente precisa. 3 semanas depois da audiência, recebi uma ligação da doutora Beatriz. O Ministério Público tinha aceitado a denúncia. Rafael ia ser processado por falsidade ideológica, estelionato, tentativa de fraude e exercício ilegal da profissão. Se condenado, poderia pegar de 6 a 12 anos de prisão. Ela me perguntou se eu queria retirar a queixa, se queria dar uma última chance a ele. Pensei por um longo tempo. A Helena de 2 meses atrás teria dito sim na hora. Teria perdoado, teria tentado resgatar a relação. Mas a Helena de hoje, que tinha olhado nos olhos da traição e sobrevivido, disse não. Algumas coisas não têm perdão. E 15 anos de mentira calculada, de falsificação de documentos, de tentativa de me declarar louca para ficar com meu dinheiro, é uma dessas coisas. 1 mês depois, Rafael foi notificado. Soube por terceiros que ele tinha ido morar com um amigo em outro estado, tentando recomeçar longe do escândalo. Juliana terminou com ele imediatamente depois da audiência, contou para todo mundo o que ele tinha feito. A reputação dele estava destruída. Mesmo sem ser advogado de verdade, ele tinha alguns clientes que pagavam para ele resolver coisas simples. Todos sumiram. Ninguém queria se associar com alguém capaz daquilo. Hoje, 6 meses depois da audiência, eu ainda moro sozinha na minha casa.
As lojas continuam funcionando, dei promoção para 2 funcionárias antigas que agora gerenciam tudo. Eu vou lá 2 vezes por semana, mais por prazer do que por necessidade. Gosto de ver o movimento, conversar com as clientes, sentir o cheiro de tecido novo. Me faz lembrar de quando comecei, com uma máquina de costura velha e muita determinação. Às vezes, geralmente de noite, quando a casa está em silêncio, eu penso no Rafael. Não no Rafael dos últimos 15 anos, mentiroso e traidor, mas no Rafael criança, de 5 anos, que subia no meu colo para eu ler historinhas antes de dormir. No Rafael de 8 anos, que fazia cartões de aniversário para mim com desenhos tortos, mas cheios de amor. No Rafael de 12 anos, chorando pela morte da mãe, agarrado em mim como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. Onde aquele menino se perdeu? Em que momento o amor virou ganância? Quando ele decidiu que dinheiro valia mais que família? Essas perguntas não têm resposta, e eu aprendi a viver com isso. Aprendi que nem sempre vamos entender por que as pessoas que amamos nos machucam. Aprendi que confiança é uma coisa frágil, que leva anos para construir e segundos para quebrar. Aprendi que família não é sobre sangue, é sobre lealdade, respeito, amor verdadeiro. E aprendi, acima de tudo, que eu sou mais forte do que imaginava. Com 79 anos, quando seria esperado que eu apenas aceitasse qualquer coisa que me impusessem, eu lutei, eu resisti, eu venci. Tem gente que me pergunta se eu tenho arrependimento de ter denunciado, de ter tirado ele da herança, de ter deixado o processo criminal seguir. Não, nenhum arrependimento. Porque o que Rafael fez não foi um erro de julgamento, não foi um momento de fraqueza. Foi 15 anos de planejamento frio, calculado para destruir a vida da pessoa que mais amou ele. E isso não merece perdão, merece consequências. Mas se eu pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Talvez. Talvez eu prestasse mais atenção nos sinais, porque olhando em retrospecto, havia sinais, pequenos, sutis, mas havia. A forma como ele sempre perguntava sobre minhas propriedades, sobre valores, sobre documentos, a forma como ele tentava me convencer a fazer procurações em nome dele para facilitar se eu precisasse de alguma coisa. A forma como ele insistia para eu não ir ao médico sozinha, sempre querendo acompanhar, sempre querendo ouvir o que os médicos diziam. Na época, eu achava que era cuidado. Agora sei que era controle. Reconstruir a vida aos 79 anos não é fácil, mas é possível. Eu fiz novos amigos. Me aproximei de antigas amigas que tinha perdido contato. Comecei a frequentar um grupo de convivência de idosos no centro comunitário do bairro. Jogamos bingo, fazemos artesanato, conversamos. Algumas dessas senhoras também têm histórias de traição familiar. Filhos que roubaram, netos que mentiram, parentes que só apareciam quando queriam dinheiro. A gente se apoia, compartilha as dores e aos poucos vai curando. Adotei um gato, um vira-lata laranja que apareceu na minha porta uma noite de chuva, magro e molhado. Chamei ele de Otávio. Dei banho, comida, vacinas. Agora ele dorme na minha cama, ronrona quando eu assisto TV, me faz companhia. Não julga, não mente, não quer meu dinheiro. Só quer carinho e ração. Simplicidade que eu devia ter valorizado mais. E tenho os projetos. Decidi usar parte do meu dinheiro para criar um pequeno fundo de auxílio para idosos vítimas de abuso familiar. Trabalhei com uma assistente social para estruturar isso. A gente ajuda com apoio jurídico gratuito, suporte psicológico e, em casos extremos, abrigo temporário. Já ajudamos 8 pessoas em 6 meses. Cada história que ouço parece um espelho da minha. E cada vez que conseguimos reverter uma situação, que conseguimos proteger um idoso de ser explorado pela própria família, eu sinto que essa dor toda serviu para alguma coisa maior. Quanto ao processo de Rafael, ainda está em andamento. O sistema de justiça é lento, mas doutora Beatriz me mantém informada. Doutor Marcela Prado, a advogada que virou testemunha principal, deu um depoimento completo que incrimina Rafael de forma definitiva. Tem audiências marcadas, perícias, todo o trâmite legal. Provavelmente vai levar mais um ano até ter uma decisão final, mas eu tenho tempo e paciência, e a certeza de que, independente do resultado no tribunal, eu já ganhei a batalha que importava. A batalha por minha dignidade. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente daquela de 6 meses atrás. Tenho mais rugas, talvez, e os cabelos estão mais brancos, mas os olhos estão mais firmes. Tem uma força ali que antes não tinha. É a força de quem foi testada ao limite e não quebrou. De quem enfrentou a traição mais dolorosa possível e escolheu continuar de pé. De quem transformou dor em propósito.
Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, se tem alguém na sua família que está tentando te manipular, te controlar, te tirar o que é seu, eu quero que você saiba algumas coisas. Primeira, você não está sozinho. Isso acontece mais do que imaginamos, mas as pessoas têm vergonha de falar. Segunda, você tem direitos. Independente da idade, você tem direito à dignidade, à autonomia, a controle sobre sua própria vida e seus bens. Terceira, procure ajuda. Advogado, assistente social, Ministério Público, Defensoria Pública. Tem gente disposta a ajudar. Quarta, não tenha medo de denunciar. Eu sei que é difícil quando é família. Eu sei que dói. Mas às vezes, denunciar é a única forma de se proteger. E quinta, talvez a mais importante, você é mais forte do que pensa. Helena Vieira dos Santos, costureira, empresária, avó traída, sobrevivente, 79 anos de muita luta, muita dor, mas também muita força. E se eu conseguir, aos 79, enfrentar 15 anos de mentira e sair vitoriosa, você também consegue enfrentar o que quer que esteja passando. A vida não acabou. O jogo não terminou. Enquanto houver fôlego, há luta. E enquanto houver luta, há esperança de dias melhores. Essa é minha história. Uma história de traição, sim, mas também de resiliência, de descoberta, de dor, mas também de renascimento. 15 anos de quarta-feiras roubadas, mas 62 anos de trabalho duro que ninguém conseguiu tirar. Um patrimônio que continua meu, uma reputação que permaneceu intacta e uma dignidade que foi testada, mas não foi vencida. No final, quem perdeu foi Rafael. Perdeu uma avó que o amava incondicionalmente. Perdeu uma herança que poderia ter sido dele de forma honesta. Perdeu o respeito de todo mundo que conhecia. E ganhou processos criminais e uma consciência que, se ele tiver alguma, não vai deixá-lo dormir em paz. Quanto a mim, ganhei algo inesperado. Ganhei a certeza de que posso confiar em mim mesma. Ganhei amigos verdadeiros que apareceram quando precisei. Ganhei propósito ao ajudar outros idosos. E ganhei paz ao saber que fiz a coisa certa, mesmo quando doeu. A casa ainda é grande demais para uma pessoa só, mas não é mais vazia. Está cheia de novos começos, novos projetos, nova vida. E se essa velha costureira de 79 anos conseguiu recomeçar depois de ter o coração partido pelo próprio neto, então, meu querido, qualquer um consegue recomeçar de qualquer coisa. Obrigada por me ouvir. Obrigada por dedicar sua quarta-feira, ou qualquer dia que seja, para escutar a história dessa avó que quase perdeu tudo, mas lutou e venceu. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre suas próprias relações familiares, sobre confiança, sobre dignidade na velhice, deixe um comentário contando sua experiência. Vamos criar uma rede de apoio. Vamos mostrar que idoso não é frágil, é forte, que a avó não é boba, é sábia. E que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de nos tirar o que construímos com nosso próprio suor. Um abraço forte de quem sobreviveu para contar a história. E lembre-se, enquanto houver vida, haverá luta. E enquanto houver luta, haverá vitória.